apresentado pelo professor Pedro Xavier. Professor associado ao programa de pós-graduação em Física da UESC, em Ilhéus, por Física. As principais áreas de trabalho, concentração em matemática pura, física teórica, com ênfase na teoria quântica de campos, gravitação, física matemática, mecânica quântica, teoria de representações e teoria da informação. Áreas de atual de interesse acadêmico-científico, equações diferenciais, quantização de teorias invariantes, teorias de corda, gravidade massiva, gravitação modificada, teoria de Einstein-Cantor, simetrias e dualidades em teoria de campos, simetrias BNCP, relacionar métodos e formalismos de cuantização, etc. É muita coisa. Professor Tio, essa palavra é sua. Obrigado, Javier. Essa da teleinformação aí, um pouquinho nós estamos aprendendo aqui no Inácio. O Inácio chegou aqui e ele está trazendo essa cultura nova aí para a gente. E não sei se você falou também quebra desses interiores, né? Então essa aí também é a cultura aqui do Alvir, né? Da Letícia. Então chegando aí a gente vai aumentando um pouquinho, né? Vai tentando aprender essas coisinhas. Bom, gente, se eu me avisa aí com 7 minutos, tá? Eu vou falar hoje de uma ideia que a gente teve sobre associada à gravitação massiva, né? A gente vai pegar a Lagrangiana de Pierce-Pauli, na realidade a gente vai pegar uma ação que vem de uma proposta de teoria de cordas, da equação de Zilli-Sliba, e vai procurar achar um propagador no limite de baixas massas, de massa pequena, propagador para o gráfico. Tá certo? Então esse aqui é o outline que a gente vai falar, um pouquinho que é a gravitação massiva, essa ação de Zilli-Sliba, depois eu vim do fixing, um pouquinho das simetrias do EST e finalmente chegar aqui no propagador para o gráfico, para a massa pequena, que esse é o nosso objetivo, né? E justificar esse propagador com essas simetrias BRST finitas, né? Independentes de campos. São uma extensão da simetria BRST usual. Então, por que a gente fala em gravidade massiva, né? A motivação é que a relatividade geral usual de Einstein, a gente sabe que, apesar dela ser muito bacana do ponto de vista matemático, né? Uma teoria assim, quase que perfeita, né? Em termos de beleza matemática, né? Ela não dá conta das questões observacionais que a gente tem, né? Por exemplo, expansão do universo, acelerada, dark matter, dark energy. Então, modificações da teoria de Einstein, né, são muito propostas, né, são muito bem-vindas nesse sentido. E a gente pensar num gráfico massivo é uma dessas possíveis propostas. No caso aqui eu vou trabalhar com a teoria linearizada, né, não vou trabalhar com a teoria completa. Então a gente tem aqui essa lagrangiana já conhecida no mercado, que é a lagrangiana de Pierce-Pauli, que a gente descreve aqui, né, um campo tensorial do gráfico, né, simétrico, mas a gente coloca essa massa aqui, né, coloca essa massa aqui na mão, e a gente pode até fazer uma analogia com, por exemplo, a teoria de troca, né, que a gente bota a massa na mão para o campo de vídeo usual, certo? Então o H-mini é simétrico, né, e esse H aqui sem índice representa o traço. Então essa lagrangiana ela foi proposta por Pierce-Pauli, né, em 1939, já é bem conhecida no mercado. O principal defeito dela é que essa massa aqui, claro, quebra a simetria de Gauge, né? Análise de vínculos, análise canônica, construção canônica dessa teoria já bem conhecida, né? A gente pode, por exemplo, calcular a Hamiltoniana canônica, certo? Pode calcular o espaço-fase, calcular a Hamiltoniana canônica e analisar a estrutura de vínculos, né? Dessa teoria de Pierce-Pauli. Se você analisar a teoria de vínculos, a gente encontra aqui vínculos primários
No caso, eu estou pensando num espaço tridimensional, não necessariamente 3 mais 1, já vai ficar claro por quê. Então, D vínculos primários, aí a gente roda aquela maquininha, né, manivela do método de Dirac, que já foi explicado aqui em 2 seminários, né, da Camila e do Intervan. Aí a gente encontra vínculos secundários, né, uma família de vínculos secundários, e inclusive terciários também, né? Esses terciários eles surgem só quando você tem realmente a massa aqui não nula, né? Se a massa fosse nula, esse daqui não existiria e esse daqui ele seria equivalente ao anterior, porque essa massa aqui também seria nula, né? Então esse pedaço seria equivalente a esse, né? Seria derivado daquele lá. Então no caso massivo surgem mais essas 6 e 7 e tendo os vínculos todos, né? essa contagem para aqui, a gente pode fazer a classificação dos graus de liberdade, né? Já é bem estabelecido que depois que a gente classifica os vínculos em primeira e segunda classe, a gente tem essa fórmula pronta, né? Para calcular os graus de liberdade. É até nesse sentido que eu estava comentando no seminário dos Alex, né? Da gente fazer, quando você tem simetria de gauge, né? Fazer análise de estrutura de vínculos, fazer essa contagem dos graus de liberdade. E nesse caso nosso, né? Como o nosso H-mini é um tensor simétrico de ordem 2, né? O N é D vezes D mais 1, e aí no caso sem massa, a gente tem 2D vínculos de primeira classe, a gente vai ter simetria de gauge, né? E não vai ter vínculo de segunda classe. Então, o número de graus de liberdade é esse aqui, né? E no caso usual, D igual a 4, né? Vai dar, ficar 1, né? 4 sobre 2 dá 2, 2 graus de liberdade, no caso sem massa. Para o caso massivo, aí muda a estrutura de vínculos, como a gente viu, os vínculos passam a ser de segunda classe e passam a ser 2D mais 1. E se a gente faz a contagem de grau de liberdade, né, para D igual a 4, aqui vai dar 5. Né? E aqui é um caso geral. Bom, isso aí já é bem conhecido e a gente pegou essa ação daqui, né, em que além do campo H-mini, existem mais esses 2 campos extras aqui, né, esse campo tensorial BMI e esse campo escalar θ, e mais os termos de interação, né? Agora ela aqui completa, né? Mais esses termos de interação entre o BMI e o θ. E essa ação, a motivação dela veio de uma teoria de cordas, né? Um artigo do Ziegler e Sviba, em que eles analisaram vários componentes. Na realidade, esse artigo é um artigo denso, eu sinceramente não entendi completamente, é um artigo de 86, acho que eu botei aqui, né? Esse aqui é o artigo Ziegler e Sviba. Como eu não sou exatamente de teoria de cordas, eu não peguei exatamente, ainda vou ter que digerir bastante esse artigo, mas eu sei que tem muita coisa interessante lá que a gente dá para extrair, em particular essa ação daqui saiu de lá, certo? E os primeiros caras, é um artigo antigo, né, de 86, e os primeiros caras que viram que tinha coisa interessante para fazer lá foram esses aqui, né, Parker-Lee, nesse Nuclear Physics de 2020, que pegaram essa ação proposta, né, da teoria de cordas de Sviba, de Ziegler, e fizeram a quantização canônica desse modelo, né? Em particular, eu esqueci de mencionar, né, que esses campos aqui, θ e B, fazem com que a gente tenha um modelo com simetria de gauge, né? Então, na realidade, né, levando para o que a gente conhece de outros modelos, eles são, de certa forma, como se fossem tipo campos de Stuckelberg, né, que recuperam a simetria de gauge no caso massivo, né? Inclusive, nesse trabalho daqui, eles fazem analogias com o modelo de troca, né? É um trabalho que, por um lado, tem bastante coisa didática nessa analogia, mas, por outro lado, tem algumas confusões, algumas coisas que a gente achou incompleta e a gente achou que tinha coisa a mais para fazer aqui, né? Então, esse modelo, né, que eu repeti aqui, essa ação, ela tem simetria de gauge, né? A gente tem esses 2 parâmetros aqui, um epsilon com um índice de Lorentz e tem um epsilon sem índice aqui, né? E você pode fazer a variação da ação, ela fica invariante, mas o que é interessante é que ela fica invariante só para D igual a 26, certo? Exatamente na dimensão que a gente sabe que a corda bosônica não tem anomalia, certo? Então, por isso que a gente fez para um D geral, né? E aí, nas contas, a gente vai restringir para D igual a 26, porque a simetria de gauge ela só fecha
para D igual a 26. Certo? Se a gente faz essa conta, se a gente pega a Lagrangiana de Fies-Pauli, né, na dimensão crítica, né, e faz a variação dela, na realidade eu botei NFP aqui, mas é exatamente a ação anterior, a ação de Ziegler-Friedman, né? Dá esse termo aqui, certo? A variação da ação para um D genérico. Então, portanto, em princípio ela não é invariante de Gage, né, porque não dá zero, mas tudo aqui é proporcional a 26 menos D. Ó. Aqui 26 menos D, aqui 26 menos D, 26 menos D. Então, quando D é 26, ela fica invariante. Certo? Então, é um fato curioso, né? E é reminiscente, a gente sabe, né, do cancelamento da anomalia e do fechamento da simetria BST usual na corda bosônica. Claro que a gente sabe que a gente tem a versão supercorda, né, a versão feminina para D igual a 10, tem outras teorias de Branas ainda que tem dimensões críticas diferentes e é instigante a gente ver o que a gente pode dizer, né, nesses outros cenários, né? Mas esse aqui é o cenário que a gente fez, D igual a 26 para corda bosônica. Então, aí a gente nota que se a gente substitui diretamente B igual a 0 e θ igual a menos H sobre 2 na ação de Ziegler-Friedman, a gente obtém de cara aqui de volta a ação de Fies-Pauli, né? Então, nesse sentido que eu falei, que a gente pode pensar neles como campos de Stuckenberg, né, que a gente pode recuperar essa ação sem simetria de Gage, né? E, de certa forma, a gente começa a pensar nisso aqui como sendo uma possibilidade de uma fixação de calibre, né? Então, aqui eu falei que a gente recupera a ação de Fies-Pauli massiva, não invariante de Gage. Então, claro que para M igual a 0 nessa daqui, a gente recupera a ação, isso aqui eu esqueci de falar no início, né? A gente recupera a ação usual de Einstein-Hilbert, linearizada, né? Que tem essa simetria aqui já conhecida, né? Quando M é igual a 0. Então, isso aí faz a gente imaginar que essa condição aqui poderia ser exatamente uma condição de uma possível fixação de Gage, né? Um possível calibre. Mas isso a gente tem que checar, né? Não é só você substituir direto na ação, certo? Aí a gente pode checar de algumas formas, por exemplo, a acessibilidade do calibre, né? Se a gente pega uma configuração de campos arbitrária dada, né? Se a gente calcula, se a gente escolhe os parâmetros epsilon e epsilon-mi em função dos campos da configuração dada, a gente pode fazer uma continha e mostrar que os novos campos transformados, eles satisfazem exatamente essa condição. Então, isso aí confirma a acessibilidade do Gage, né? Mas, para a gente fazer uma quantização mais, digamos assim, rigorosa, né? A gente tem que fazer, por exemplo, a quantização BRST usual, introduzindo os gostos, né? Isso que eu acabei de falar aqui, né? É interessante a gente escrever o funcional gerador das funções de Green, tirando vantagem da simetria BRST, certo? Então, isso foi o que a gente fez, né? Isso a gente não tinha feito em lugar nenhum, a gente introduziu os ghosts, C barra, C mi e C barra mi, e as variáveis de Nakanishi no Truco, né? E achamos essa simetria BRST, que estende a simetria de Gage a nível quântico e propicia, portanto, uma quantização funcional, a lá BFV. Essa simetria aqui, ela é nilpotente, ela fecha direitinho, e essas variáveis, né, tem Gaussian number 1, né, e o 6C barra Gaussian number menos 1. E a gente pode incluir esse termo a mais na ação. Esse termo ele tem a parte dos ghosts, né? Os ghosts são variáveis de gráfico, né? Variáveis fermiônicas, e mais os campos de Nakanishi no Truco, né? Que são tipo os campos auxiliares V e Vmi. E isso aí permite que a gente faça uma quantização BRST consistente, né? Então a gente pode escrever o funcional gerador exponenciando a ação completa, né? A ação inicial de Ziegler-Friedman mais esse pedaço que a gente introduziu. Esse trabalho eu fiz com um colaborador, o Vipul, né? Que foi até que quase entrou lá no pós-doc agora aqui no mestrado do Profísica, da UESC.
né? Depois eu vou dar referência, eu vou dar o crédito a ele. O trabalho que foi feito em colaboração com o Vico Pandei, que é o que vem trabalhando com a gente também no outro modelo, né? Então, aí, se a gente pega essa ação aqui, né, com aqueles termos e calcula o propagador do gráfico, né, do HMNI, a gente obtém esse propagador aqui, né? E esse propagador, ele não tem um limite m igual a zero bem definido. Tem mais uma coisa importante que eu esqueci de mencionar, que também acontece na teoria de Broca, que é aqueles graus de liberdade que a gente viu que são diferentes, né? A gente não tem um limite contínuo de passagem de graus de liberdade, né? Então, você fazer a massa do gráfico a zero a partir de uma massa não nula, você tem um limite abrupto, né? A teoria não está bem definida, então a gente imagina que essa não é a forma adequada de se fazer. Em particular, esse propagador aqui, ele está mal definido, né? Para M tendendo a zero, certo? O limite não está definido. E a gente resolveu então tomar vantagem da possibilidade de a gente trabalhar com outros calibres, né? Esse calibre, digamos assim, é o calibre mais óbvio, esse que a gente acabou de... E aí, se a gente faz isso, a gente pode mostrar que esse outro calibre também é acessível, né? A gente teria que encontrar soluções para essas equações para os parâmetros de gauge, para o epsilon I e para o epsilon. Se a gente encontra a solução, a gente mostra a acessibilidade, a solução não é difícil, né? Se a gente pega um epsilon e um epsilon I a partir da configuração inicial dada por essas equações aqui, que a gente já fez D igual a 26, né? Essa configuração de parâmetros, fazendo uma transformação de gauge, a gente consegue atingir esse calibre, que vai ser um calibre inclusive transverso, né? Então, aí, agora com esse outro calibre, a gente pode fazer a mesma ideia, né? A gente pega a ação de Ziggs-Viva e faz a quantização BFV com a simetria de BRST. Então ficam esses termos aqui, né? Os termos com os gauches, C e C bar são os gauches, e os termos com o campo auxiliar, e a gente introduziu mais esses dois parâmetros aqui, esse parâmetro Ψ e esse parâmetro θ, em comparação com aquele gauge mais geral, né? O gauge R, gauge linear, né? da QED ou da QCD. Que a gente tem um parâmetro que a gente pode atingir o calibre de Landau, o calibre de Luft, etc. Né? Então ficaram esses dois parâmetros aqui em aberto. E esse aqui é o termo extra, né? Com os gauges que a gente inclui lá. E agora essa ação ela fica invariante em relação à transformação de BRST. Aqui eu escrevi a invariância, a transformação de forma um pouquinho mais explícita, né? Porque antes eu tinha mostrado só esses S aqui, né? Na realidade a transformação ela tem que preservar a paridade, né? Então a gente coloca esse parâmetro ômega aqui, que é um parâmetro fermiônico, de tal maneira que a gente leve campos com a mesma paridade, né? Neles mesmos, né? Apesar de que a transformação de RST ela troca a paridade, né? Esse parâmetro aqui ele recupera. Então, aí aqui a gente tem o conjunto todo dos campos da teoria, né? E só substituir aquela equação anterior 22, né? Deixa eu só voltar rapidinho aqui. A 22 é exatamente o BRST, né? Dos campos. Ok? Certo. Então, a partir daí, a gente escreve o funcional gerador da teoria e a gente começa a fazer integrações com o objetivo de chegar no propagador nesse novo calibre, né? Então a gente integra, por exemplo, em B, PMI e θ e chega numa ação efetiva, S', que tem essa cara aqui, né? Em que a gente tem um conjunto de campos aqui menor, né? Que a gente já integrou em B, PMI e θ. Isso aqui são contas que eu estou botando aqui só o resultado, mas foram contas relativamente longas, né? A gente fez isso aí entre um café e outro na época que a gente fez a visita rápida lá no Serra. Então, como tinha um ambiente bastante propício, né, cientificamente falando, não tinha mais coisa para fazer além do ponto, trabalhava o fim de semana direto, né? Aí a gente fez essas continhas, né? Tem esse N a menos 1 aqui, né, que você faz integrações por
partes, etc., né? Mas observe que a ordem, né, das derivadas fica maior, né? Porque o N aqui já tem um box aqui, né? Bom, aí a gente chega nesse S', né, da dimensão 26, e a gente pode continuar a fazer mais uma integração no BMI, né? Então a gente chega nessa expressão aqui mais limpa, mas tem esse N, né, e esses T's que são definidos aqui. É que nem o Bruno, né? Nossa, acelerado. É que nem a gente estava comentando, né, no coffee break, né, com o Bruno, da gente esconder a coisa, a sujeira dentro do tapete. Então fica bonitinho porque a gente esconde aqui, né, as coisas grandes aqui. Então, bom, aí finalmente a gente consegue achar aqui o operador que a gente vai inverter, né, que fica entre os campos de gauge aqui, e dependendo dos nossos parâmetros xi, etc., né, e aí a gente inverte esse O, né, essa inversão, foi muito cafezinho, dando certo, mas chegamos na inversão, né, que tem mais uma coisa feia que eu já vou mostrar na outra, né, que a gente botou aqui um F que depende dos parâmetros de B2 e M2, né, está aqui a F aqui, e na realidade ela não está completa ainda, né, porque a gente ainda teria que simetrizar aqui, né, então tem que simetrizar no Mi, Ni, na alfa e beta, então ela está faltando essa simetrização, que a gente deixa subentendido, inclusive no paper a gente deixou dessa forma, né, e dizemos que está subentendido que você tem que simetrizar em Mi trocado por Ni, né, em alfa por beta, e no par aqui Mi em alfa beta. Então aí aquele propagador, então, dependendo desses parâmetros, né, ele tem essas propriedades, tem essas simetrias, né, usuais, né, e a gente pode agora tomar os limites, né, em que se vai a zero, etc vai a zero, né, e aí a gente encontra então um propagador que agora sim ele é bem definido no limite de massa nula, né. Então é um propagador para o gráfico que a gente pode pensar para massa pequena, né, porque a gente quer, a gente não observa a massa do gráfico, né, nem o gráfico a gente observa, né, mas ele tem que ter massa nula, né, ou próximo de zero, né. Bom, e aí ele satisfaz essas propriedades aqui de transversalidade e traço nulo, né, e por fim, né, para fechar, a gente fez mais uma checagem de que essas duas ações podem ser obtidas, né, nos dois gauges, uma a partir da outra, a partir de transformação BRST finita. As transformações BRST finitas foram uma ideia do João Lecard e do Mandel, né, também já um colaborador nosso, mas nesse aqui o Mandel não participou. Mas o Babani Mandal, né, em 95, junto com o orientador dele, o João Lecard, eles tiveram essa sacada de que a simetria BRST usual, né, ela não depende dos campos e ela é sempre infinitesimal. Então eles introduziram a ideia de que você pode ter aquele parâmetro, né, dependente dos campos, e mais ainda você pode fazer uma integração, né, e obter uma transformação finita, certo? Então essas equações aqui são do paper deles, né, você encontra essa transformação FF-BRST, né, em termos desse θ aqui, que representa a conectividade de todos os campos, né, desde que esse Fzinho, né, seja dado por essa expressão daqui, que você leva em conta todos os campos da teoria. Isso aqui foi uma coisa que foi novidade para mim, mas esse colaborador que trabalhou comigo, né, o Vitor Pandei, que eu comentei, ele foi orientando, né, do Babani Mandal. Ele fez a tese dele de doutorado exatamente nessa técnica, né? Ele falou, isso aí eu sei fazer, então você faz, que eu vou aprender contigo, né? Aí, a sacada dessa transformação finita BRST é que o jacobiano da transformação do funcional gerador, ele não é trivial, né? Então, a medida de integração, ela tem uma variação, né, com o jacobiano, a gente pode calcular esse jacobiano e obter informação. Certo? Então, em particular, essa equação aqui tem que ser satisfeita, né, onde S0 e S1 são as duas ações, né, e a gente pode agora calcular esse jacobiano, e aí a gente aplicou essa ideia nesse modelo especificamente, né, em que a gente vai fazer um certo ansatz aqui, né, a gente vai escolher aquela função θ', né, o θ', dessa forma daqui, certo? E calcular
aquela variação que vem do jacobiano para esse nosso modelo, certo? Aí fazendo isso, né, e fazendo um ansatz, né, para o funcional, dos campos, né, de S1, consistindo de todas as possíveis transformações FF-PRST, né? Aí a gente consegue escrever esse S1 dessa forma aqui, né? Dependendo desses parâmetros aqui, ó, psi1, psi2, né? A serem determinados, né? E a gente roda essa manivela, faz essa continha, né? E depois de algumas contas técnicas que eu optei por pular aqui, a gente chega aqui nessa ação S1, né? Em que essa ação S1 aqui, ó, ela é exatamente o termo, né, que a gente pode adicionar para conectar as duas ações anteriores nos dois gauges, certo? Então, a gente mostra, né, que os dois funcionais geradores, eles podem ser atingidos em calibres diferentes, podem ser atingidos por uma transformação BRST finita dependente dos campos, certo? Provamos então que os dois gauges fixos podem ser conectados por essa transformação FF-BRST. Então, essa aqui foi a ideia, né? Então, o que a gente fez aqui? A gente discutiu o modelo da gravidade massiva invariante de gauge no framework da corda bosônica. Essa simetria de gauge só funciona estritamente para D igual a 26. A gente fez uma análise rigorosa da simetria BRST, né, porque, digamos assim, essa demonstração, né, tanto da acessibilidade quanto da quantização funcional com simetria BRST, quanto essa última parte da conexão FF-BRST dão uma credibilidade, né, do que a gente está falando, né, e o limite de massa zero, a gente viu que ele não é definido no gauge unitário, né, mas a gente conseguiu chegar no outro gauge que é equivalente, né? E, portanto, essa condição de gauge transverso de traço nulo leva a uma pequena massa consistente para o grávido, e a gente mostrou que essas duas ações de calibres diferentes são conectadas pela FF-PRST. Aqui estão as referências, né? Essa aqui é a referência original do Fias e Pauli, já bem conhecida aí, em 1939. Esse aqui é o artigo do Ziegler e Spiva, de 86, né, sobre gauge plane fields, mas ele fala lá sobre várias possibilidades de você gerar ações, né, a partir de uma ação principal em teoria de corda. Então tem outras, como eu disse antes, tem outras ações lá que a gente pode explorar. Esse aqui é o trabalho original do Bauman e Mandal, e vou traduzir para o mercado, né? O Bauman e Mandal já é sênior hoje em dia, claro, né? Esse aqui é o trabalho que eu falei que o pessoal olhou pela primeira vez nesse artigo aqui, desse ponto de vista, né, de 2020, e o nosso está esperando para o que o referee vai dizer aí, né? Já está disponível aí no archive. Esse que eu queria dizer. E o meu colaborador é o professor também. Obrigado, professor Tio. Então, abrimos para perguntas. Você falou no início lá que esse trabalho é persistente para ver. Sim, isso aqui deve ter algumas. Você resolve algumas anomalias. Sim, sim. Saberia quais são as anomalias? Não, a anomalia usual da teoria de corda, né? A teoria de corda usual tem, ela só funciona, né, para D igual a 26. Né? Isso já é bem conhecido. A gente não mexeu com isso aqui. O que a gente viu foi que, já que essa nossa ação ela veio de uma teoria de corda usual, a simetria de gauge dela só funciona exatamente para D igual a 26, o que não foi surpresa, né, por causa disso, porque já é conhecido que essa parte aqui, né, é reminiscente do cancelamento da anomalia usual, PRST, na corda bosônica, né, já conhecido. E aí, de fato, né, é bem interessante daqui. Quando eu olhei assim, eu não acreditei muito não, mas aí a gente fez a conta e, ó, só funciona para D igual a 26, né, que é o mesmo número. E aí, por isso que eu estava falando que esse cancelamento da anomalia, se você muda a teoria de corda, se você vai para a supercorda e tal, aí o número de dimensões é diferente, né? A supercorda é D igual a 10 e tal.
Aí a gente ainda não fez esses casos, né? Mas a gente pretende, de repente, dar uma atacada. Para quem quer iniciar o trabalho de rodas, eu aconselho ter um excelente livro do Sullivan. De quem? Sullivan. Sim, sim. Ele escreveu um livro, uma segunda edição. Bom, é um excelente livro, é referência para quem quer estudar cordas. Então vamos Iniciar. ler junto, então. Sobre a questão do. Apesar de a gente não observar diretamente o Graviton, Sim. mas hoje a gente observa os gravitacionais, que também é algo Sim, difícil. sim, exatamente. E aí, por exemplo, tem alguns. Já teve algumas dessas observações que eles conseguiram, ao mesmo tempo, observar as ondas gravitacionais e outras fontes de ondas eletromagnéticas, vamos dizer assim, né? O radiotelescópio e outros telescópios conseguiram também observar o sinal eletromagnético. E aí, por comparação do tempo de chegada desses sinais, eles estão começando a colocar alguns limites pelo menos na questão da massa, né? Porque se... Então, legal. Então, mesmo sem a gente observar diretamente o gráviton, mas é possível já começar a colocar alguns limites. Então, Sobre se o gráviton tiver a massa, qual seria? Isso aonde foi? Não, por exemplo, muitas das observações das ondas gravitacionais só veio o sinal gravitacional. Mas teve pelo menos um caso, Professor onde Alex. se envolvia estrelas de nêutrons também, que eles conseguiram observar a onda gravitacional e observar também em outras faixas do espectro. Na verdade, o pessoal avisou, né, e eles direcionaram os telescópios para o mesmo local e conseguiram observar em rádio, praticamente todo o espectro assim, do eletromagnético. E aí começou a botar limites também nessa... Porque se também os dois vêm à velocidade da luz, que seria o caso do gráviton QM igual a zero, né? Então, você comparando os sinais, você conseguiria... Esse tipo de coisa vai ser ótimo para a gente botar na introdução do tempo, né? Também. Para justificar, né? Que o pessoal já está calculando esses balls. Né? Mas que tem um intervalo. Sim. Aí justifica, com certeza, né? A relevância do trabalho. Se me falha a memória, eu não tenho muito de certeza, mas acho que quando coloca sempre a simetria, você vai trabalhar, aí passa no contexto das supercordas. Sim. 10 para 10 Número de reduz. vai para 10. 10. 10. 10 ou 11, dependendo do ar. Sim. Mas aqui não é onda. Parabéns pelo trabalho. É o João. A minha pergunta, eu não sei se ela faz muito sentido. Desde o ponto de vista de paradigmas, né? Sim. Você tem um mecanismo de geração de massa. Sim. Então, na teoria, você tem na teoria eletrofática, por exemplo, antes disso, você tem quebra de simetria, você tem uma simetria de eixos, esses dois, recarga, porque você quebra a forma eletromagnética. Então, você tem Professor eixo João visual, da simetria de UESB, eixos visual, Tapetinga. não seria possível fazer Sua algo pergunta. parecido? Você tem uma simetria de grade visual, você tem um mecanismo de quebra de simetria que iria gerar a sua massa e teria o seu gauge residual, eles teriam a teoria invariante sem ter que ter essa dependência na Sim, entendi. Mas eu acredito que não, porque na realidade aqui o H ele é o campo de gauge. Então a analogia que a gente pode fazer com o eletromagnetismo é que ele é o AMI. Então nesse caso a gente gera massa, né, para os férreos, né? Entendeu? Então o mecanismo a gente não gera massa, por exemplo, para o fóton. Entendeu? Então é a mesma ideia. Agora existe. Exatamente. O H-mini ele faz o papel do campo de gauge, do AMI. Agora, existem outras formas da gente gerar essa massa de maneira mais natural, no caso do campo de gauge comum, né? Que é, por exemplo, teorias de altas derivadas, né? Aí você, tipo aquele modelo topológico, aí você consegue gerar a massa sem quebrar a simetria de gauge, para o bóson de gauge, né? Para o AMI. Essas sim a gente pode reproduzir aqui, essas sim. Mas o mecanismo comum de tipo a Higgs, né? Aí não, porque ele é para dar massa para o... Ele usa o campo de gauge para dar massa para os férreos, né? Mas muita coisa que a gente conhece do AMI comum, né? A gente replica para cá, com certeza. Não, essa Então é possível fazer tem um mecanismo, porque se for tem massa, mesmo que seja residual, a pergunta seria, quem gera essa massa? A mesma pergunta por que essa parte não tem massa? Sim. Então, Mas
mas... Teria que ter... Seria Mas necessário lembra, um mecanismo? não, mas aí se lembra que os blocos de gays, né, eles têm um papel diferente do modelo padrão, né? Justamente eles são os intermediários. Então, nesse sentido que eles, em princípio, são mestres, né? Mas tem essas outras formas de você gerar a massa de forma, digamos assim, mais suave, né? Essa daqui é a primeira que você bota na mão, aqui é tipo um troca, né? Tipo, troca, realmente quebra tudo na mão direto. Mas tem um monte de coisa que a gente faz com o comum, né? Que a gente vai poder agora, com ações como essa daqui, replicar, né? O próprio Jorge acho que tem vários trabalhos, né? Que você recupera essa simetria no fundacionamento de maneira mais suave, com o músculo médico, né? Então. É o último trabalho, né, do evento, primeiro workshop de física teórica do sudoeste da Bahia. Sim, e quem vai pagar o jantar agora, né? Quem vai pagar o jantar? Jorge, Universidade Federal do Juiz de Fora, professor Jorge. Aqui, o vídeo, aqui. Então, aqui é o trabalho daqueles coreanos. Ah, sim, está na referência aqui, né? É esse daqui. Eu botei lá e vou repetir aqui. Essa O que eles estão fazendo? Eles fizeram o início dessa parte, né, mas eles fizeram mais a quantização, eles tentaram fazer a quantização canônica, tentaram fazer a classificação dos vídeos, mas deu muita conta e eles se enrolaram. Essa aqui é a verdade. Né? Mas aí como é que eu ia fazer de novo certo? Qual ia ser a motivação? Né? Ia dar muito trabalho também. Né? Então acabou que a classificação dos vídeos para esse modelo aqui, eu considero que ela não está feita. Eles fizeram, sei lá, 70%. Outra coisa que eles fizeram foi a investigação daquela simetria de Gay, né, que está lá. Basicamente, aí o que eles fizeram mais para poder encher o peito? Eles fizeram um monte de analogias com o PROCA. Né? Então fizeram, nesse sentido, até um trabalho didático. No PROCA, a gente pode trabalhar nesse gauge, no outro assim, não sei o que e tal. Então, nesse modelo novo, né? Então o mérito deles foi realmente resgatar aquela ação, né? Levantar a bola. Mas não fizeram a quantização funcional, não fizeram BRCD. Eles obtiveram a Sim, não, a lagrangiana é essa, né? Vocês obtiveram o hamiltoniano, né? O hamiltoniano deles eu não sei se tá legal ou não. Mas é porque eles obtiveram sim, mas não sei se está legal. Eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui acho que eu trouxe aqui para precaução. Parece que minha carona saiu. Eu ainda vou para Vitória da Conquista. Esse aqui é o PPT. Grande evento hoje, último dia feriado. Valeu aí, professor Ronald Tibes. Tá. Professor Inácio, coordenador. Valeu. E o debate continua. É feriado, não tem limite para terminar. Ô Jorge, esse aqui que eu Tá aí, ó, o artigo na tela. Os coreanos. Então vamos ver o que ele está passando. Aí eu vi o erro porque ele foi. Dá pra sair. Vamos ver aqui, como é que passa. Vai passar quanto a setinha pra baixo? Então dá um enter. Leva de seta. Então, aí, aqui dos coreanos, olha, fizeram muita analogia com o modelo de prova, tá vendo? Fizeram coisas já conhecidas, né? Aí, fizeram, isso aqui acho que não é para prova ainda, né? Para depois fazer a mesma coisa, olha, não é prova ainda. Aí aqui sim, já é aquele modelo, aí acharam a simetria de queijo. Aí fizeram a quantização canônica, mas essa quantização canônica dele não está bem feita não. Calculando aqui os valores de inflação. Aí essa parte aqui até eles conseguiram bem, mas quando chega na outra parte do outro gauge, eu digo que eles não chegaram lá não. Esses vínculos aqui eu não sei se estão batendo. O que mais que eles fizeram?
disseram que calcularam esse propagador aqui, né, mas no caso eles não botaram aqueles parâmetros. E não fizeram nada de BST aqui. Aí terminaram, né? Então eu interesse aqui. Vou passar para você depois. Os aplausos para o professor Pires. Mais uma. Letícia, doutoranda da UFC. Pós-doutoranda. Pós-doutoranda. Sim. Trabalha com Carlos Alberto. Está em Boston, Carlos Alberto. Professor da UFC. Sim, com certeza, porque Estados isso é uma coisa Unidos. que eu já comentei isso com vocês dois. É que, eu tenho para mim, né, de que tudo que você faz ali no campo de gain comum, no eletromagnetismo comum, você tem naturalmente uma versão derivada de ordem superior. Então, com aquele gauge naturais que a gente viu. Então, isso aqui dá para a gente fazer uma versão derivada de ordem superior. Com certeza. Não, dá sim. Então, dá pra, é uma proposta interessante. Tá? Diego está em casa. Minha mala está voando por aí. O João não foi embora. O João botou a minha bagagem lá. Ô João, cadê o nosso. A minha mala você botou no carro de Jornando. Ah, mas onde é que ele já foi embora? Pega o próprio, porque ele está na rede. Aqui, Vai pagar o jornal de todo mundo. Não, mas a questão é que minha mala foi embora na frente. Foi embora não. Então, antes deu só uma saída, as duas vezes. Ah, agora sim, tá aí, tá valendo. É mais tranquilo. aqui, Vamos, eu tô- você pode pegar o jornal. Olha aí, valeu, Ronco. Olha aí a galera. Inácio, quer falar umas palavras de encerramento? Hoje é feriado. Vamos para a igreja rezar, né? Pedir perdão. É aniversário? Opa! Professor! Cumprimentar aqui, tá vendo? Segura aqui. Aqui. Comitê organizando. Parabéns, cara. Pela sua apresentação, você melhor. No espaço de paz aqui. Legal. Valeu, gente. Parabéns.